Fala aí, torcedor do nosso canal Antenado no Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar da seleção brasileira, sobre o Ancelotti, Carlo Ancelotti, ele é o novo técnico da seleção brasileira, foi anunciado nessa segunda-feira pela CBF, e o Vanderlei Luxemburgo, que inclusive já comandou a seleção brasileira, ele falou aí da contratação do Carlo Ancelotti, falou ali como que o Brasil deve jogar com Rafinha, o Neymar. Antes de ouvir aí o Luxemburgo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí reagir ao Luxemburgo e daqui a pouco eu volto falando mais aí sobre a seleção brasileira. É para começar com a seleção, uma coisa que eu pensei. Apareceu a seleção, Apareceu, você começou com a seleção. Mas em relação a... Não, ele está dizendo essa coisa que o Luxemburgo também me chamou a atenção hoje. Luxo, se você quiser, você conversa aqui com o Falcão. Esse negócio, no clube, o técnico está todo dia no clube, treina cinco dias por semana, e o tempo inteiro, vivendo ali o jogador, o problema dos jogadores. Por exemplo, o Vinícius, hoje estava na fisioterapia, ele sentiu, no final do jogo de ontem com o Barcelona. Não sei se será problema para a convocação, né? Acho que não, acredito que não, mas sentiu. E na seleção, você recebe os caras, tem 2 dias para treinar e bota para jogar. Mas eu acho, sabe, isso é histórico, né? Quando vai para uma Copa do Mundo ou para uma Copa América, tu tem lá uns 15, 20 dias para trabalhar. Eu acho... Copa do Mundo e Copa América. Sim, eu acho que num momento desses, que você não tem tempo, você não tem que ser treinador. Você tem que ser selecionador. Saber selecionar os jogadores que possam casar e que já tenham um conhecimento. Eu não vejo tanto problema no tempo, porque você vai ter que casar jogadores. O ataque da seleção provavelmente está no Real Madrid. Aí começa a vir para trás, certamente vai ter que chamar o Casimiro, ele vai chamar gente que ele vai, esse grupo que ele vai montar é um grupo que ele precisa ganhar rápido. E para ganhar rápido ele não vai ter tempo para treinar, ele vai ter tempo para selecionar. Por exemplo, se o Ricardo Rocha tem uma característica de zagueiro e o Mauro tem uma parecida, eu vou chamar os dois. Eu não vou chamar o Ricardo mesmo e chamar o Io, que é muito melhor que o Marco, mas que nunca jogou com o Ricardo. Não, eu vou chamar alguém que possa trabalhar com que são acostumados a jogar junto. Você sabe que se eu estivesse do lado de lá, eu gostaria muito de saber, e vou pedir a você, eu conheço o Ancelotti, já tive até o Leonardo, fui jantar com ele, com o Leonardo, com o Felipe Massa, quando ele dirigiu o PSG, foi jogar lá no Campeonato Francês, foi jogar, já nem lembro. Depois lá também, já conversei com ele, perguntei para ele se o Falcão era tudo isso que ele falava mesmo, ele falou assim, Paulo Roberto era o nosso solista, mas diga para ele nunca se esquecer que quem carregava o piano para ele era eu. Ele carregava o piano para o Falcão. Não vou dizer que não é verdade, porque eu quero da seleção brasileira. Tá esperto mesmo, né? Sabe o que eu digo assim? Você daqui, você é amigo dele, amigo íntimo dele. Vocês jogaram juntos, fizeram sucesso como jogadores, são amigos até hoje. Você de vez em quando ia lá para Madrid, passar um tempo com ele no Real Madrid. Então vocês são amigos. Quem é Carlo Ancelotti? Por exemplo, lateral dele tem que marcar. O lateral tem que apoiar, como é que ele pensa, como é que ele... E a cabeça dele em relação ao jogador, uma coisa que eu admiro nele, ele nunca é violento com o jogador, ele sempre é um cara da boa. Como é que é o Ancelotti? Ele várias vezes disse, não como só... pessoa. Não para mim, ele disse nas entrevistas que o lateral dele tem que marcar. Então tem que marcar. Ele gosta de lateral que marque, né? Se puder dar uma ajudadinha na frente, tá bem, mas ele quer marcador ali. Cabeça de italiano. Por isso que às vezes ele usou até o Militão como lateral, tá? Verdade. Mas ele assim, ele é um cara de uma facilidade, de uma humildade que não é comum no treinador do tamanho dele. Não é comum. De repente chega, vai ver um treino no Real Madrid, como eu fui ver vários treinos, fui ver o jogo do Manchester United, o Manchester City do Guardiola com o Real, quando deu aqueles 3-3 em Madrid, que foi um jogo espetacular. Eu passei a semana vendo os treinos e tal. Aí ele subiu, depois do jogo e tal, aí sentou, deu um beijo na mulher dele, começou e perguntou para mim, fez assim, Paulo, tu acha que nós treinamos, deu para apresentar no jogo? O Ancelotti perguntou isso, não é o João da esquina. Eu falei, porra, eu acho que sim e tal.
Quer dizer, ele tem muita humildade, é um cara espetacular. Uma história que o Deco me contou, tá? Hoje trabalha no Barcelona. Jogando... O Deco foi falar com ele porque queria jogar na Itália, cara. Tem uma proposta da Itália, e ele estava no aquele time lá da Inglaterra, ele treinou... Chelsea. Aí assim, eu quero ir para Itália. Que Itália o quê? É muita marcação lá, Deco. Vai fazer o quê? Os caras vai ficar aqui, vai jogar comigo. Aí 3 dias depois teve um jogo do time. E o Deco no banco. Pô, na segunda-feira ele foi simulante. Pô, mister, o senhor disse pra mim que... O quê? O jogo de ontem? Não, é jogo pra você. Jogo pra você. O clássico de domingo que vem. Ele desmontava a polêmica. Isso é a capacidade dele, de desmontar, de escutar. Ele tem uma humildade absurda pro tamanho dele. E acho que isso é a força dele. Ele escuta as pessoas. Então eu gosto dele. Acho que estou feliz que ele venha para cá, porque acho que vai ganhar a seleção e ele também. Lucha está te chamando. Fala, Lucha. Oi, assim, eu vou pegar a linha do Falcão, né? Eu trabalhei com o Arrigo Sacchi no Real Madrid. E ele ficou espantado com a minha maneira de trabalhar ofensiva, de buscar o ataque, se protege, mas busca o ataque. O brasileiro não se preocupa com defesa, o italiano se preocupa em defender. Eu acho que isso aí vai ser um ponto importante para o Ancelotti entender. E eu gostei da abordagem do Falcão, porque lateral é lateral. Ele passa a apoiar quando dá. E para você ter um ataque mais solto, o meio-campo mais leve, você tem que ter uma linha de 4 muito forte. E só falar uma coisa hoje: o Brasil não tem lateral defensivo em função daquilo que nós jogamos hoje. Houve uma mudança. Nós jogamos com Cafu e Roberto Carlos, tanto era ofensivo como voltava para marcar sempre. Então, acho que, vendo o Real Madrid jogar, eu consegui assim, analisar. O Real Madrid joga com 2 linhas de 4, e o Mbappé por dentro e o Vini às vezes por dentro quando está defendendo, 2 linhas de 4. E joga com o Mbappé como um falso centroavante. Quando o time passa a defender, o Vini vem para dentro. Quando o time ataca, o Vini abre, fica Vini, Mbappé e Rodrigo. Eu vejo ele, eu vou ver agora que eu estou imaginando vendo o Real Madrid jogar. Eu acho que ele vai fazer o Rafinha não como jogador de lado de campo, mas no meio campo, vai botar o Vini, acho que o Neymar encaixa onde joga o Mbappé e o Rodrigo, para ter o início de um ataque leve e solto, e quando perder a bola, ele vai fazer uma linha de 4, ora com o Vini, ora com o Rodrigo, ora passando para ser o segundo atacante por dentro. Me vê muita característica do ver no Real Madrid jogar. Só que hoje, o Real Madrid é o Real Madrid. Eu não vejo o Brasil com uma linha de 4 forte para ser defensivo. O Real Madrid, mesmo com o Ancelotti, que é italiano, o Barcelona fez 16 gols no Real Madrid nessa temporada, bateu o recorde. Então é uma coisa que preocupa, entendeu? Então eu vejo assim, uma preocupação do Ancelotti trazer para o Brasil essa parte defensiva, onde nós estamos aqui, tem que jogar para frente com 4 atacantes, com 5 atacantes. Ele acha que pode ser ofensivo, desde que a defesa seja sólida. Olha que ele olha para trás, eu estou bem protegido. Vamos ver se ele... Por aí. Deixa eu só 2 coisinhas só. Quando eu encontrei o Sacchi em 98, ele estava lá, ele estava indo para o Atlético de Madrid. E aí ele me falou assim, o Vanderlei é muito bom treinador. Agora tu vai ficar com a moral enorme, né? Tu não tem nada de modéstia, mas a gente te elogiou. Tipo, o Vanderlei é muito bom, mas pena que não teve tempo, enfim. O Ancelotti, no Real Madrid, ele perdeu o lateral direito dele, que operou o joelho. Ele perdeu a defesa. Capitão. Ele perdeu o Militão 2 vezes operado. Ele perdeu agora no último jogo do Rudner, que tem um jogador que segura a defesa. Então ele teve que jogar improvisando. Ele pegou um jogador super talentoso, o Valverde, e botou de lateral. Teve que fazer isso. Lateral. Porque que é um jogador maravilhoso, o Valverde, porque sai tudo. Quer dizer, ele não teve defesa. Tá? E o Real Madrid tem 20 jogadores mais 3 goleiros. Quer dizer, e até eu disse para ele lá atrás, manda contratar um zagueiro. Falei que o meu presidente não tem budget. O Real Madrid. Mas aí é uma outra coisa. Eu quero colocar quando ele vai começar a trabalhar, quero botar um comentário do Casa, porque ele vai ser Casagrande, falar o que ele acha e o que ele pensa, mas o presidente do Real Madrid, volta lá atrás, nos Galácticos,
Ele não convocava, não contratava muito zagueiro, não. Quem levou o Ricardo Rocha para lá não foi ele, não. Ele com o pé do meio campo para frente. Por isso é que o Ancelotti reclamou. Vamos lá, eu quero fugir da tática para ver esse negócio de trabalho dele para botar. Fala. Não, só uma vez só. Ele uma vez me reuniu comigo e falou assim, mister, bota 11 Zidane pra jogar. Eu falei, vai ter um goleiro, pelo menos um goleiro. Mas eu espero isso dele, viu, Galvão? Esse é o presidente do Real Madrid, ele quer saber de atacante, de jeito pra frente. Mas eu também espero, vocês estão falando muito de defesa, ele é italiano, vai vir. Eu espero, tudo que eu espero dele é que com ele, Vini, Rodrigo e Rafinha joguem na seleção que jogam na Espanha. Que ele monte um esquema para esses três jogarem. Lá atrás, que vai fechar com 2 linhas de 4 e 8, não sei. O que o Brasil não está dando certo é que esses três não estão jogando na seleção a bola que eles jogam lá. O que o Rafinha está jogando é uma barbaridade. O que o Rodrigo estava jogando, agora nem tanto. O que o Vini, melhor do mundo. E na seleção eles não jogam. Como o Ancelotti conhece muito bem eles, inclusive o Rafinha, porque está lá jogando contra, eu espero que ele aproveite o máximo potencial desses três. Depois ele monta a defesa. Fala, Ricardo, porque você ainda não falou, depois eu vou chamar o cara. Não, é rapidinho. Em não, relação... não é para pedir, não. Pode falar. O treinador bem escolhido, eu acho que não... Quando a gente falava em treinador brasileiro, né, como a gente falou de Renato Gaúcho semana passada, de alguns treinadores, né, Rogério Senna, enfim, e a gente falava de alguns treinadores. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama vestiário. O Falcão falou tudo. Esse cara é sensacional. Eu conversei com o Militão, alguns jogadores. Os jogadores amam esse cara. Esse cara é um cara do bem. O Brasil está precisando de um treinador como ele. Na minha concepção. Quando a gente falava em Renato Gaúcho, era isso. O vestiário leve. Então, é isso que a gente precisa. Vestiário leve. Mas quando tem que dar o pontapé na porta, ele dá. Não, ele dá. Mas, Falcão, tem uma coisa, né? Vocês estão falando... O Vanderlei falando, realmente a gente tem 4 atacantes. Eu vou ser sincero a você. Se a gente não cuidar da defesa, a gente não ganha a Copa do Mundo. Ah, claro que Sou eu que estou te falando. Você perde a Copa do Mundo. Filipão ganhou a Copa do Mundo quando bota Edmilson ali de volante. Que era o quinto zagueiro. Exatamente. Ele fecha seu time. Eu vou te falar uma coisa. Esses 4 da frente podem jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Independente de ter qualidade. Eu não sei se eles têm ida e volta. Não tem. É diferente. Real Madrid joga em cima. Ele não tem tempo de trabalhar. A gente está falando isso. Então, ele não vai ter tempo. Você, quando foi zagueiro do tetracampeonato... Colhei muita figurinha. Você começou a titular, depois você se machucou na metade do segundo tempo do primeiro jogo. Mas tinha Dunga e Mauro Silva ali na frente. Só que há uma diferença. Pela direita, você tinha Jorginho e Cafu para jogar. Pela esquerda tinha Leonardo e Branco, é diferente do que é hoje. Ok, Galvão. Me desculpe o lateral de hoje, mas é muito Galvão, diferente do que é hoje. Não, é diferente. Galvão, o que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa se acertar primeiro atrás. Hoje em dia, porque na frente é muita qualidade que a gente tem. Não é possível que esses jogadores todos que a gente tem não consiga jogar na seleção. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: depois eu quero ver o Igor falando uma partida, você ganha com um grande ataque. O campeonato, você ganha com a grande defesa. Não significa jogar defensivamente, mas organizar bem o time que possa saber defender. Galvão, e você participou. O Brasil tomou 3 gols na Copa do Mundo. Eu estou falando de 94. A gente tomou 1 gol quando podia se tomar, já classificado, contra a Suécia, 1-1. Depois tomou 2 gols contra a... Olha, na frente tem que resolver. Defensivamente, a gente tem muitos problemas. Não é que não saiba jogar, não. É de posicionamento, Falcão. É de posicionamento, concordo. Você está falando de 2 monstros, Cafu e Roberto Carlos. Os caras são monstros. Vamos dizer... Isso é depois, eu falei na sua seleção, era Jorginho, era Jorginho e Leonardo. Isso, depois Branco. Jorginho machucou, entrou Cafu, e o Leonardo foi expulso e entrou A gente Branco. Precisa muito... Só fera. Quer ver um exemplo? Tá agora, contra a Argentina. Nós fomos engolidos, jogamos 4 atacantes. O guri do meio campo. Mas é isso que eu estou te falando. Os caras tinham 5, a gente está falando de 4 jogadores. Característica muito ofensiva. Se você abrir dentro de uma Copa do Mundo, você vem para casa. Porque todo mundo marca. Ele não vai fazer isso. Não é que não vai fazer. Eu só estou te falando que a gente está falando da parte ofensiva. A minha preocupação hoje com o Brasil é a defensiva. Igor, você, o que você acha? Bom, Qual é a tua preocupação? Sinta-se à vontade. Tá, bom, Isso. Quer botar o chinelo? Bota. Não, vou ficar assim, Eu acho, eu gosto de ver um futebol bonito, pra frente e tudo mais.
Mas o que ele está falando, ele tem toda a razão. Eu acho que... Eu também concordo. Se a gente pensar só no, de certa forma, um oba-oba, jogar bonito, ir para frente, não sei o que, esquecendo a parte da defensiva, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vocês acham que a gente tem as peças ideais, o Ancelotti vai ter as peças ideais para montar essa linha defensiva? Eu acho que o futebol, aquilo que eu entendo como uma boa marcação, é um time compactado. Tá. É um perto do outro, tá? Que possa ter um time muito próximo. Se você olhar lá de cima, você vai ver o teu time assim, tá? Fechadinho. Se você olhar de lado, você vê o time assim, um encostado no outro, se for 4-4-2. Então, assim, a compactação, para mim, e o emocional são as duas coisas mais importantes no time. O emocional é tirar o espaço do adversário. A compactação é trazer o jogo para um campo pequeno. Falou, chefe, fala. Eu preciso chamar o comentário do nosso Casão. Fala aí. Eu tinha que cruzar com o Arrigo Sacchi mesmo, porque quando eu vim da Arábia Saudita uma vez, eu passei 15 dias assistindo ao treinamento do Arrigo Sacchi. Eu aprendi uma coisa lá, que o Falcão falou agora, que é muito importante. Um time não joga com 2 volantes para ser defensivo, com 3 zagueiros para ser defensivo. Um time tem que ocupar um campo 110 por 75, um terço do campo, dividido em 3 terços, para ser ofensivamente um terço, na intermediária um terço, defensivamente outro terço. Se você jogar para frente, para trás, para um lado e para o outro, você vai estar sempre com 10 jogadores e um terço do campo. Então é muito importante você dividir isso aí. Outra coisa, eu comecei lá atrás a falar uma coisa que hoje dizem que é moderno. Primeira marcação, ela começa com os atacantes. Eu não vejo nenhum problema de você jogar em um terço do campo que você tem o Rodrigo e o Vini do lado. Desde que eles venham até a intermediária e compactar a equipe. Para quê? Você ter saída. Eu não vejo nenhum problema ter que jogar o Messi no Barcelona de atacante. Eu não vejo nenhum problema tocar agora o Neymar, que não consegue mais vir atrás, jogar como um centroavante falso. Eu não vejo nenhum problema você fazer uma linha 3 no meio campo, com um volante, 2 meias, e o Rafinha passar a ser um jogador de meio campo aqui pelo lado esquerdo, e um volante. E que você tenha essa possibilidade de juntar a equipe. Então, ele vai ter possibilidade, a marcação, o Ricardo falou muito bem, o Brasil não pode, numa Copa do Mundo, tomar 2 gols que não consegue, 3 gols. Agora, ele tem que fazer gol. Se ele fizer um gol, ele vai ganhar sempre o jogo de 1-0. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que o Brasil não pode mudar suas características, tá certo? Porque se você pegar o time do Filipão, tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Eram 5 jogadores que partiam para o ataque sempre. Pra cima. Então você tem que ter um equilíbrio muito para cima. Nós temos que ter um equilíbrio na equipe. A Alemanha jogou aqui no Brasil com 3 jogadores de meio campo. E voltava todo mundo aqui atrás, fazia uma marcação muito bem feita. Então, acho que a compactação é o grande segredo. Fala-se modernidade. Modernidade é para frente, para trás, para um lado e para o outro, ocupando um terço do campo, dividindo o campo em 3 terços. Muito bem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Luxemburgo falou aí sobre o Carlo Ancelotti, o Galvão Bueno, o Falcão. E eu vou dar a minha opinião aqui sobre a contratação do Carlo Ancelotti. Na minha opinião, foi uma ótima contratação. É um técnico que tem bagagem, campeão aí em vários clubes do mundo, fez história em vários clubes. Nessa passagem aí pelo Real Madrid, ele tem acumulado títulos, seja Champions League, seja Mundial Interclubes, Campeonato Espanhol. Então, é um técnico que tem uma bagagem muito grande. Agora vamos ver, né, como ele vai ser na seleção brasileira, porque a seleção brasileira não vive um momento bom. Jogadores ali que não têm rendendo na seleção o que rendem em seus clubes. Então vamos ver aí como vai ser o Carlo Ancelotti, que já tem convocação agora no começo de junho. Vamos ver aí os jogadores que ele vai convocar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Antenado no Futebol.